será que o Diego Alves continua ou não no Flamengo? Pelo que a gente ouve, por enquanto, está muito mais para sair do que para ficar no Flamengo. De fato, há uma diferença grande da parte financeira, fora os desencontros ali de reuniões em departamento de futebol, questão financeira do clube, e aí tá bem difícil essa situação. O Diego Alves teria aí mais 3 jogos com a camisa do Flamengo: Santos, o Bahia e o Fortaleza. A partir de 6 de janeiro, o Fla-Flu, quem assumiria deveria ser provavelmente o Hugo Neneca, se o Diego não permanecer, João. Legal, Pedro. Muito obrigado, hein, trazendo as informações do Flamengo aqui no nosso Expediente Futebol Domingo, Flamengo e Santos. Companheiro Pedro Henrique Torre participando conosco. Ô Nicola, você tem informações também sobre essa situação aí do Diego Alves e tal, né? Diga aí, Nicola. Vamos lá tentar explicar todo o contexto, tudo que está acontecendo. O Diego Alves hoje ganha, João, algo na casa de R$700 mil por mês. Vale a lembrança de que quando ele foi contratado pelo Flamengo, ele veio para ganhar metade do que ganhava no futebol espanhol. E ao longo dessa temporada, o pessoal do Flamengo, assim que surgiram sondagens para o Diego, a diretoria do Flamengo prometeu ao Diego que iria valorizá-lo na renovação do contrato. No final do mês de outubro, lá pelo dia 20, 22 de outubro, o Diego Alves, o Marcos Braz e o Bruno Spindel selaram verbalmente um acordo de renovação do contrato. O Diego Alves havia pedido 2 anos, a diretoria do Flamengo trabalhava com 1 ano, acabou cedendo. O Diego Alves pediu um belo aumento salarial, algo na casa de R$1 milhão. Como a diretoria aceitou os 2 anos, o Diego acabou cedendo em relação ao salário e eles estavam renovando o contrato, um aumento de algo na casa dos R$100 mil por mês. Ou seja, todo mundo cedeu um pouquinho para que todo mundo continuasse feliz. Só que esse contrato, acertado entre as partes no departamento de futebol, quando bateu no departamento administrativo e financeiro, foi barrado. Rodrigo Tostes e BAP, o BAP como o principal responsável, o BAP tem uma influência enorme nas decisões do Flamengo, é o cara que mais tem ascensão em relação ao presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim. E esses 2 dirigentes, especialmente o BAP, entenderam que esse contrato acertado pelo departamento de futebol estava fora da nova realidade do Flamengo. A partir daí, o contrato voltou ao futebol e aí estava estabelecido o problema. O Diego Alves ficou muito chateado, até porque a partir do momento em que se acertou com os homens do futebol, já começou a projetar a próxima temporada, matrícula dos filhos, a compra de um imóvel e tudo mais. Foi quando chegou a notícia de que aquele contrato não valia mais e que a nova oferta do Flamengo, esse é o ponto, girava na casa dos R$500 mil por mês e por 1 ano de contrato. Ou seja, além de não ter os 2 anos, o Diego, para ficar, vai ter uma desvalorização em relação ao salário que ele ganha. E aí o Diego respondeu para os homens do futebol: pessoal, a impressão que dá é que vocês não querem que eu fique. Aí o Marcos Braz e o Bruno Spindel responderam: não, você está enganado, a gente quer muito que você fique. Foi por isso que a gente fez aquela promessa do contrato antigo. Aí o Diego falou: mas então tá bom, mas parece que quem manda no clube não quer que eu fique. Diante dessas circunstâncias, vou começar a procurar, vou começar a escutar propostas e tudo se encaminha para que o Diego se despeça do Flamengo daqui a 3 rodadas. O que mais me chama a atenção nessa história toda, João, é que, ao que parece, a saída do Diego é muito mais uma questão política de uma queda de braço entre o BAP e o Marcos Braz do que uma questão futebolística, uma questão técnica, uma questão de entender a necessidade da permanência ou não do goleiro. E quem perde com isso, sabe quem é, João? É o próprio Flamengo. Pois bem. E o Flamengo anunciou recentemente a renovação do Hugo Souza até 2025. Hugo Souza que deve, em breve, assumir aí, pelo menos no início da temporada, a condição de titular já no início do próximo ano, porque o Diego Alves tem contrato até agora, dia 31 de dezembro. Então o Hugo Souza, o Neneca, deve vir a ser aí o goleiro titular do Flamengo. Quem está certo nessa história, na opinião de vocês? O Flamengo do lado dele, com uma perda financeira grande, a pandemia afetou o clube, como afetou todo mundo, teve que reduzir custos, a prioridade foi a contratação do Pedro e boa parte do dinheiro foi investido nisso daí, e aí solicitou ao Diego Alves uma redução, uma outra proposta menor. Ou o Diego Alves, que deveria ter sido valorizado pelo que ele fez no Flamengo e queria um contrato mais longo e um salário, no mínimo, no mesmo patamar que ganhava. Quem está certo nessa história, na sua opinião, Leonardo Bertozzi? Eu acho que isso é negócio.
como em qualquer situação, a gente já passou por isso, você fala o que você acha justo e aí quem vai fazer a proposta vai julgar se vale a pena ou não chegar a esses valores. Eu tenho absoluta certeza de que o Flamengo não está fazendo todo o esforço para chegar onde o Diego quer, porque ele já identificou no Hugo o goleiro do futuro, cara. Um goleiro pronto para assumir a titularidade, porque acho que se não fosse o contexto, se fosse em outros momentos, por exemplo, que o Flamengo penou ali com goleiros reservas, até comprometendo em momentos importantes, talvez o Flamengo fosse até procurar dentro do bolso ali, fazer um sacrifício, fazer um esforço. Mas eu acho que nesse cenário, em que ele já não é mais um garoto, embora para goleiro a titularidade não seja nem tão determinante assim, tem um salário elevado, o time tem outras prioridades e a compra do Pedro foi um esforço financeiro gigante. Vamos lembrar quanto está o euro hoje. Então essa compra do Pedro não é qualquer compra, é uma compra importante. Eu acho que no final das contas, se eles não se entenderem, é uma pena, mas vida que segue. O Flamengo é maior que qualquer jogador. Então, acho que é natural. Só acho uma pena que, assim, se deixou para ver isso muito perto do fim do contrato. E assim, por causa da pandemia, né, é o fim do contrato, mas não é o fim da temporada. Então, é claro que não é o cenário ideal para ninguém. O goleiro que vem jogando, dali a pouco, daqui a um mês, não tá mais nem no clube. Eu acho que lá atrás, quando mudou o calendário do futebol brasileiro, poderia ter tido uma proatividade maior do clube em falar, vamos pelo menos esticar esses contratos até março, para a gente ter a garantia de que todo mundo termina a temporada. Não sei se isso foi feito, então é só uma suposição. Agora deixar para a última hora e com todo o contexto financeiro de não ter ainda a volta do público, não ter nenhuma perspectiva, e isso pesa muito no caixa, eu acho que simplesmente é do jogo. Pois é. Eu também tenho essa impressão, viu, Mauro Naves, que boa parte da diretoria do Flamengo, à exceção aí do Braz e do Spindel, não tem um interesse tão grande assim na permanência do Diego Alves, primeiro pela questão econômica e segundo porque talvez o Diego Alves tenha dado azar de ter aparecido um goleiro com o potencial do Hugo Souza, hein, Mauro? Qual é a sua opinião? Não, eu acho que os dois que conversaram com ele em outubro são os mesmos que o Nicola está dizendo, que voltaram e disseram, não, a gente tem interesse sim, mas a situação é outra. Eu acho que o errado foi a proposta, então, feita em outubro, sem que houvesse um consenso lá. Provavelmente, na época que fizeram, esperava-se que o Flamengo caminhasse um pouco mais e na Libertadores, tivesse aí novas entradas de recursos, etc. Podem ter feito imaginando isso, né? E aí, de repente, o time cai e aí vão refazer as contas. Mas ficou muito claro que o que foi conversado com o Braz e o Spindel com o Diego não era o que a diretoria um pouco acima deles estava sabendo e imaginava e queria. Então, acho que o erro foi fazer uma proposta para ele, porque aí é óbvio, João, você senta com alguém que vai te contratar, recebe uma proposta, você analisa, ok, que bom, tá legal. Aí depois, não é mais isso. Não, agora é menor que isso ainda menor do que você já ganhar. Enfim, a coisa... ele tem toda a razão em ficar chateado. Eu acho que ele tem toda a razão. E o Flamengo tem em diminuir? Tem, mas já sabia naquela época que não ia poder? Ou estava contando com mais dinheiro? Ia precisar desse dinheiro de outras competições para poder fazer uma oferta melhor para o Diego? Agora não pode mais? Acho que, assim, a situação como um todo, o que se perdeu com a pandemia, o Flamengo já tinha ideia. Isso aí o Flamengo já tinha ideia. A compra do Pedro, o Flamengo também já tinha ideia. Esses números já faz tempo. Ele estava tentando cada vez mais diminuir, aumentar parcelas, etc. Mas sabia que ia ter que pagar e porque queria e fez muito bem comprar o Pedro. Acho que, assim, acho que agiram errado com ele. Acho que agiram errado. E agora, até menor do que ele já ganhava, quer dizer, tinham prometido lá atrás um aumento, e aí vieram, deram o aumento, ok, vai ser isso. Não vai ser esse aumento. Não, mas espera aí, não é que não vai ser o aumento, vamos ter que diminuir ainda o que era anteriormente. Então, assim, isso, sinceramente, é muito ruim. Agora, estou vendo aí que se ele não acertar, já está pensando em times da Europa, etc., ele vai jogar os 3 últimos jogos. Eu acho isso interessante, porque em clubes brasileiros, normalmente, quem está em litígio assim, já é logo sacado. Acho que não tem problema nenhum ele jogar, ele tem cabeça boa, mesmo estando chateado, vai defender o Flamengo com a maior boa vontade, mas não vejo isso como comum, né? Normalmente o jogador é afastado e tal, já começa a treinar separado, já vai embora mesmo daqui a pouco, já coloca outro aí para jogar, já vamos pensar em outro. É o que acontece normalmente. Nesse caso, como talvez ainda não tenha terminado, pode ser que esse caso ainda não terminou.
né? Não se sabe ainda se ele não vai ficar. Não tem essa certeza 100%. Ou já se tem, João? Se não se tem, ok. Mas se já se tem, eu acho até estranho que ele vai jogar os 3 jogos. Em que pese eu achar legal isso. Eu acho legal. Mas é que não é comum no futebol brasileiro. Nesse momento, o Flamengo apresentou uma proposta para ele e ele disse não. Parece que ele já tem... Eu ouvi dizer, lendo lá também na imprensa espanhola, que o Getafe é um time que tem interesse na contratação dele. Time que está disputando a La Liga. E que ele já poderia estar conversando com essa equipe espanhola, né? Mas ele tinha como prioridade ficar no Flamengo, porém, com aquela proposta que o Flamengo fez anteriormente e que depois mudou de ideia, se adequando aí à situação, e ele preferiu não continuar com essa proposta. Então, neste momento, o panorama é esse, não há acordo. Vamos ver se até o final do compromisso pode mudar. Mas, neste momento, Facincani, o Diego Alves está terminando a sua trajetória no Flamengo. O Flamengo está certo, o Flamengo está errado, o Diego Alves certo, errado. Qual é a sua opinião, Facincani? Eu acho que, por exemplo, se a gente pegar que o acerto foi em outubro e em novembro o Flamengo perdeu suas 2 grandes fontes de renda na temporada, Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo tem que pensar na sua estabilidade. E principalmente na sua estruturação financeira. Aliás, todo clube deveria pensar nisso. Alguns clubes se empolgam muito e acabam dando com os burros na água quando dali para frente fecham acordos muito maiores do que o que a realidade hoje permite. Em especial no ano de pandemia, com as perdas que o Flamengo teve, que vão girar em torno de 200 milhões, bilheteria, sócio-torcedor, patrocínios, cotas de televisão com competições, premiações. Se você colocar tudo no bolo, o Flamengo esse ano precisa enxugar bastante. Então, para mim, o Bruno Spindel se precipitou, o Diego, ao mesmo tempo, também, porque ele começou a mudar a vida dele sem ter um contrato assinado. O Bruno Spindel, principalmente pensando além da realidade do Flamengo. Então, eu acho que é uma responsabilidade dividida. E, no final das contas, se o presidente Rodolfo Landim bloqueia esse tipo de proposta, ele está correto, porque o Flamengo hoje não pode sair além da sua realidade para não comprometer um futuro que, por enquanto, para o Flamengo, tem de ser com pés no chão. João, muito bem, o Lauro Araújo... Pois, claro, lógico. Não, é que alguns fãs de esporte lembraram e com muita razão, né? E eu não mencionei que o valor do euro, embora alto, é um pouco mais baixo que o atual, porque ele foi fixado na época do acordo de opção de compra. Então, é importante destacar isso. Mas, diante de todo o cenário que o Facincani acabou de descrever, eu acho que não muda o teor do meu comentário, tá? Ainda é um esforço financeiro importante, então continua valendo, mas só pelo bem da informação correta. Ô, João, só uma última coisa também, só para arrematar de vez história também, hein? E tem um outro detalhe, viu, Nicola? Além da eliminação da Copa do Brasil, eliminação da Libertadores, perda de bilheteria, né? Não tem público no estádio, sócio-torcedor, tem a multa do Domi. O Flamengo chegou a um acordo com o Domi e vai pagar a ele algo em torno aí de 12 milhões de reais. Ainda tem isso. 1 milhão e 800 mil. Ou seja, realmente... É isso, né? 1 milhão e 800 mil euros. 1 milhão e 800 mil euros, com um euro a pouco mais de R$6, dá esse valor de 12 milhões de reais, vai ser em longas parcelas. A ideia do Flamengo, João, era diminuir o valor da multa e, além de diminuir, fazer em longas parcelas. O Domi disse, nananina, não. Vocês não me mandaram embora? Vou cobrar cada um desses centavos de euro. Mas aceita um parcelamento. E o Flamengo vai conseguir pagar isso parcelado. Só para finalizar, em relação ao Diego Alves, se a escolha foi técnica, perfeito. A impressão que eu tenho, João, é de que não foi uma decisão técnica, foi uma decisão política. A impressão, e é uma impressão, é de que o BAP se utilizou desse episódio para vencer mais uma guerra contra o Marcos Braz. Porque se a avaliação do departamento de futebol era de que valia a pena a manutenção do Diego Alves, eu acho que o Flamengo tinha de fazer um esforço para manter o Diego Alves. Ah, mas Nicola, mas gastou muito. Sim, mas há outras possibilidades de abrir mão, de diminuir receita. Você pode, por exemplo, tentar vender o Léo Pereira, você pode se desfazer do Lincoln, você pode não renovar o contrato do Pedro Rocha. São economias que você vai fazendo. Eu entendo que a permanência do Diego Alves por mais uma temporada era prioritária, João. Eu não sei se o Hugo já está pronto para uma temporada inteira como o titular absoluto. Eu acho que até para maturação desse menino, que é excelente, seria importante ter o Diego Alves por mais uma temporada, mas
Só o tempo vai responder quem é que tinha razão. É verdade. E o Flamengo tentará vender o Lincoln, não está conseguindo, tentará se desfazer aí de Vitinho e outros jogadores que não corresponderem, devolverá o Pedro Rocha para o Spartak Moscou. O Flamengo tem duas prioridades. Uma delas já fez, que é comprar o Pedro, pagará em 6 parcelas em 3 anos, e Thiago Maia no meio do ano que vem. No mais, o Flamengo investirá na base, nos garotos que estão chegando e mostraram já um bom potencial, e manterá boa parte aí dos titulares que fizeram história em 2019 e no início desse ano.